Bom dia, amadinhos! Tudo bem com vocês? Eu estou ótima, graças a Deus. Hoje eu queria compartilhar uma história com vocês que eu acho que pode acrescentar um pouquinho aí na sua vida. Eu tive uma experiência quando eu nasci, o meu pai já tinha falecido. Minha mãe estava grávida quando ele faleceu, então eu não conheci o meu pai biológico. E depois de um tempo, eu já estava mais maiorzinha, a minha mãe teve um namorado, que ela namorou mais ou menos uns 5 anos com ele, que foi uma pessoa muito boa pra gente, Foi muito bom pra ela, bom pra mim, mas eu tinha muitas resistências com ele como pai, dele representar um pai pra mim, e como, namorado da minha mãe. Então, toda vida alguém me falava assim, por que você não aceita sua mãe namorar e tal? Eu falava, não quero, não gosto, enfim. E a gente sempre discutia alguma coisa, enfim. Eu não tinha afeto por ele, mas não tinha um motivo, claro pra eu falar assim, não gosto dele porque ele fez isso. Não tinha. E aí eu nunca entendi, Tanto que teve um tempo que, quando eu me converti, ao cristianismo, eu entendi que, não tinha nada demais. Liguei pra ele, pedi perdão, mas nunca tive essa clareza de assim, por que não gostava do Francisco, E aí ele já veio a falecer, então assim, infelizmente hoje ele não está entre nós. Eu teria muita alegria em compartilhar isso com ele hoje, mas infelizmente não posso. E aí, depois de alguns anos, conversando com a minha mãe contando um pouco da história dela, assim, de relacionamentos, ela me contou que um pouco tempo depois que meu pai faleceu, ela estava sofrendo muito, me teve, eu já era nascida, eu acho que eu tinha 1, 2 anos, se eu não me engano, ela se relacionou com uma outra pessoa e foi um relacionamento muito intenso, mas foi rápido, foi mais ou menos 1, 2 anos, se eu não me engano. Mas nesse período, essa pessoa com quem ela se relacionou, esse homem, ele se tornou um pai pra mim mesmo, porque eu chamava ele de papai, eu tinha um vínculo muito forte com ele, e como a minha mãe não deu certo com ele, eu fui tirada dele, do nada. Eu não tive justificativa, por que meu papai tá indo embora? Foi desfeito esse laço muito rápido. E aí, eu contando isso pra uma amiga, contando pra ela e tal, ela pegou e falou assim, ué, provavelmente, ela é psicóloga, e ela meio que me avaliando ali numa conversa, ela falou, muito provavelmente o motivo de você não ter de ter essa resistência com esse outro namorado, esse segundo namorado da sua mãe, que namorou ela há muito tempo, que você não entendia por que você não gostava dele, é porque você sofreu um trauma pelo rompimento brusco que você teve, do seu papai, que era o que namorou um pouco de tempo com a minha mãe, que chegou realmente a se casar com ela, Eles juntaram, enfim, moraram juntos, se casaram mesmo, Mas ficou muito pouco tempo. Mas pra mim era como um pai. E como eu tive uma perda, A perda do pai pra mim não foi o meu pai que morreu antes de eu nascer, porque eu nem cheguei a conhecer, foi esse pai que eu perdi. Então eu não conseguia colocar outra pessoa no lugar. Então, eu entendi isso, e aí eu falei, nossa Deus, como é bom a gente entender a raiz do problema, porque hoje, por exemplo, se eu tivesse a oportunidade, eu conversaria, com esse namorado da minha mãe, que eu não tinha muita afinidade, e falava com ele, cara, não tem nada a ver com você, é porque realmente eu sofri um trauma, mas estou liberta, hoje eu já perdoei, não foi culpa da minha mãe nem nada, mas é pela tanto que foi brusco, me tirar dessa pessoa, que era um cenário que pra mim era perfeito, de pai e filha, porque ele me amava muito, minha mãe fala que ele tinha um vínculo comigo muito forte, e foi um rompimento de tipo assim, nunca mais, de um dia pro outro, nunca mais vi. Então realmente foi muito forte, mas entender a raiz do problema foi fundamental para que hoje eu tivesse clareza de que realmente não tinha nada demais, Ele era um homem bom pra minha mãe, ela terminou com ele porque realmente ela entendeu que o relacionamento não estava dando certo, mas eu contribuí de certa forma para que ela não tivesse, talvez um relacionamento pleno. E isso me magoou, pedi perdão pra minha mãe, Enfim, ela hoje já tá bem também com isso, mas o quanto que é importante a gente analisar a nossa realidade, e terapia, às vezes um tratamento psicológico mesmo nos ajuda a entender. Às vezes a gente tem um hábito que você fica assim, gente, eu sei que é um hábito ruim, eu sei que não é algo que faz bem pra mim, mas eu não consigo mudar. E por que você não consegue mudar? Então é importante a gente, para conseguir realmente seguir em frente, fazer uma retrospectiva, por mais dolorosa que seja às vezes, mas fazer uma retrospectiva, avaliar os cenários, às vezes conversar com pessoas que te conhecem desde sempre, seus pais, avós, enfim, para te ajudar a entender a raiz do problema, porque muitas vezes a gente faz coisas, que a gente não sabe por quê, tem atitudes que não são boas,
né? Mas a gente não sabe por que que a gente faz isso. Então procure a raiz, vá lá a fundo para te ajudar a ser restaurada de fato. Às vezes é uma coisa que está não só te atrapalhando a ser feliz, mas de ter um bom relacionamento com as pessoas e com Deus acima de tudo. Então pensa nisso, qual que é a raiz do seu problema hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.